Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui para poder falar algumas coisas nesta manhã e continuar o nosso trabalho, Nosso estudo a respeito de Davi. E se você não viu os vídeos anteriores aí, tem 2 anteriores, hoje é o terceiro, nós teremos 5 a respeito de Davi e depois nós vamos fazer uma prova. Não, tô brincando, não vai ter nada de prova não. Se você não viu, se você quiser acompanhar, você assista os outros 2 também, e aí você poderá saber o que é e da onde que é que nós estamos falando a respeito sobre a vida de Davi, Agora, hoje nós vamos falar a respeito da perseguição e a confiança em Deus. Davi foi perseguido e, mesmo assim, ele continuou confiando em Deus. É isso. Mas antes de falarmos a respeito disso daí, nós vamos falar a respeito do tempo. O tempo hoje em Ribeirão Preto, dia 18 de junho de 2025, uma quarta-feira, com 18 graus também, ensolarada amanhã em Ribeirão Preto, a possibilidade de chuva 0%, a umidade relativa do ar está em 69%. E a umidade relativa do ar, ela acaba tendo uma relação muito forte com a temperatura. Hoje a temperatura deve chegar aos 27 graus. Vai subir 9 graus do que temos agora. Então, consequentemente, a umidade relativa do ar deve cair até os 30, 35%. E a mínima hoje de manhã nós tivemos 13 graus. Tá frio. Para o padrão ribeirão pretano, frio. Todo mundo que mora nessa região sabe. Por enquanto eu vou deixando, tá? Tem gente falando ali que a barba tá ficando bom, que não sei o quê. Vou deixando. Por enquanto tá bom. Vamos deixar assim. Daqui a pouco tem que cortar o cabelo e aí, quem sabe a gente tira a barba e o bigode também. Mas nesse primeiro momento eu quero falar com você que estamos aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. É um polo médico muito grande, Temos universidades aqui, muitas faculdades também, ligadas à saúde, odontologia, tem muitos médicos em Ribeirão Preto, muita coisa na área da medicina mesmo, e mesmo assim eu tô rouco, eu tô rouco por causa do clima, que uma hora tá quente, outra hora tá frio, e às vezes a gente também abusa, vai num lugar onde tá muito quente, sai no vento frio, e eu ando de moto e acaba dando problema. Mas nós estamos bem, a não ser essa rouquidão, E eu quero falar com você a respeito de uma situação que muitas pessoas que não são de Ribeirão acabam falando aí, querendo saber o que está acontecendo, por que que todo dia a gente fala, e eu falo para todos os lugares, principalmente para esses que estão falando que não são de Ribeirão Preto, que lá na cidade deles, graças a Deus, não tem nenhum tipo de problema com dengue, nem com escorpião, glória a Deus por isso. Mas eu quero falar com você hoje a respeito dessa situação. Dengue e escorpiões. Estão aparecendo muitos problemas com o mosquito da dengue, tá? Esse rajadinho, que a gente chama de Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika, a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Todo dia a gente está falando isso, Então, que você não deixe nenhum tipo de criadouro dentro da sua casa. O mosquito da dengue gosta de água limpa, aqueles recipientes, tampinhas de garrafa, tampinha de lata. É uma garrafinha que ficou virada de barriga para cima, lá encheu de água. O mosquito gosta disso. Água limpa, parada, Fica ali quietinha, num ambiente meio escuro, com o calor da tarde, o mosquito fica doido. Aí ele faz ali o seu criadouro, tá? Rapidinho esses ovinhos eclodem, tornam-se umas larvinhas que ficam mexendo na água assim, pronto. Mosquito da dengue já está em proliferação. E se ele estiver dentro da sua casa, muito provavelmente você pode contrair a dengue se ele estiver infectado. Olha aí que problema. Então presta atenção aqui, Limpa a sua casa que você fica livre do mosquito Aedes aegypti e também dos escorpiões. O escorpião gosta de escombros, resto de construção civil, madeira, telha, lata, tijolo velho, aquelas coisas erradas que fica acumulado lá no canto, aqueles ferro velho.
que a hora que eu for fazer a reforma eu vou usar. Vai não. Vai estar podre, vai estar tudo arrebentado, aí na hora da reforma vai ter que fazer limpeza ainda. Então, aceita um conselho? Limpa o seu ambiente, a sua casa, a sua empresa, limpa. Quanto mais limpo for o ambiente, menor a possibilidade de você ter um mosquito Aedes aegypti te perturbando aí, um escorpião perturbando também, e juntamente com esses dois, se os ambientes são favoráveis, aparece rato, aparece barata, aparece cobra, e aí aranhas, tem muitos bichos aí que aparecem nessa situação. Então, o conselho é um conselho. A Bíblia diz assim, ó, se aceitares o conselho, você vive mais, você vive melhor, você tem êxito em qualquer batalha. Se você aceitar o conselho, muito provavelmente você vai ter uma derrota para esses bichinhos, ok? Aceite o conselho. O outro conselho que a gente sempre tem falado, mas nós temos os desobedientes, né? Então, mosquito Aedes aegypti, ele tem feito muitos problemas, causado muitos problemas. Mas quer ver um probleminha que você pode evitar rapidamente? Só você e não interfere com mais ninguém. Fazer caminhada entre 10 e 16 horas ao ar livre. Fazer exercícios entre 10 e 16 horas ao ar livre. Ainda que a temperatura esteja amena, o sol está forte. E aí se você estiver caminhando sem camisa, os homens principalmente, né? Acabam tendo alguns problemas de insolação, desidratação. E aí o que acontece? Na maioria das vezes eles vão ter que tomar um soro, ir lá para ver a queimadura, que a gente chama de insolação, né? E aí a desidratação é muito grande, aí tem que fazer uma reidratação. Muito complicada essa situação. Então, se você pode evitar fazer exercícios e caminhada ao ar livre entre 10 e 16 horas, muito melhor, tá bom? Aí você não tem que procurar posto de saúde, tem nada. Ó, mas até as 10 da manhã e depois das 16, tá tudo certo, pode fazer. Tá bom? Dado o recado? Então tá, então vamos para a terceira lição nossa. Isso, é a terceira. Mas só que se quiser ver a primeira e a segunda, tá gravado, já tá publicado aí. Depois você dá uma olhadinha lá. Mas presta atenção nisso daqui, ó. Algumas pessoas pensam que a vida de Davi sempre foi muito fácil. Ontem eu estava comentando com uma pessoa a respeito da situação de Davi, né? Como que ele chegou ali, a história de Davi. E aí você deve começar a pensar assim, o rei Davi, olha lá, está citado na Bíblia. Mas o que esse garoto passou para poder chegar a ser rei de Israel? Por onde e quais os caminhos que ele caminhou para poder chegar até essa situação, desse posto, né, elevado, essa função, rei sobre Israel, aquela nação que naquela época era muito poderosa, né, e que os homens e mulheres daquela época também eram muito influentes. Então nós paramos e começamos a pensar o seguinte: o rei Davi, ele não somente ficou nessa situação de dizer assim, era rei, tá? Rei sobre Israel, mas ele caiu de paraquedas. Vou matar gigante. Não. Vocês dão risada, né? Vocês gostam quando eu faço isso, né? Então, presta atenção aqui, ó. Quando a pessoa pegava e aparecia, ou aparece falando que está fazendo alguma coisa, pode saber, ela já percorreu um caminho complicado. Isso. Muitos de vocês podem ter visto isso aqui algum tempo atrás, e se pegar aí e olhar no canal lá no YouTube, vocês vão ver que melhorou muito os vídeos, tá? Melhorou bastante, mas que tem muito para melhorar, é claro que tem. Eu não sou especialista em nada disso daqui de audiovisual, eu estou aprendendo no dia a dia, tá? Mas eu tenho boa vontade e vou fazendo conforme vai me dando oportunidade, eu vou fazendo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: mesmo que uma pessoa esteja falando de uma situação que na maioria das vezes nós falamos assim, nossa, o cara é rei, nossa, o cara é um grande empresário, nossa, ou ele teve um bom pai, que possibilitou um bom pai,
que possibilitou ele chegar naquela situação, ou ele trabalhou muito, ou ele se esforçou muito. Ele trocou muito tempo da vida dele em situações que nós diríamos que são favoráveis, para poder chegar naquele posto. Quando o profeta, se você pegar as outras duas ministrações aí, a primeira e a segunda, você vai ver que quando o profeta Samuel chegou para ungir o rei sobre Israel, a mando de Deus, e ele estava lá para poder ungir um filho de Jessé, rei sobre Israel, porque Deus havia mandado. E aí o versículo, você pode ler o capítulo 16 de 1 Samuel depois inteiro, você vai entender bem essa história aí. Quando Samuel chegou lá, passaram-se todos os filhos de Jessé na sua frente, e ele olhava para aqueles moços, nossa, cada um mais forte que o outro, muito bem preparado é esse, olha a formosura dele, olha aqui, olha ali. Mas Deus não estava olhando aquela situação. Nos outros 2 dias eu disse justamente isso. Não importa qual é o problema ou situação que você está passando. Não é a sua característica física que vai fazer a diferença. Nesse caso, você vê realmente o que Deus estava procurando. Um coração contrito, quebrantado e que estivesse à sua disposição. Isso. Aí, quando chega esta situação aqui, porque a história realmente de Davi começa nesse versículo aqui. Diz assim, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Ungiu Davi no meio dos seus irmãos, na sala ali, eu creio que deveria ter, tá todo mundo em volta, a hora que o menino chegou, cadê esse menino? Esse menino está cuidando das ovelhas e ele é tão insignificante que nem para chamar para almoçar, eles o chamavam. Olha só a importância que era dada para Davi. Que nem para poder, ou era para todo mundo falar assim, hoje o profeta vai vir aqui, o profeta virá e vamos todos nos preparar, ou quando o profeta chegasse, alguém mandava lá, Davi, seu pai está mandando você correr para casa, tomar um banho, se arrumar porque o profeta chegou e o profeta quer falar com todo mundo e o profeta vai estar ali e vai almoçar com todo mundo. Nem isso eles avisaram. Eu creio que quando o profeta chegou, Jessé mandou que preparasse um almoço diferenciado, e aí, mas nem se preocupou com o tal do Davi que estava lá no meio do campo cuidando das ovelhas. Quando o profeta tomou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Percebe? Que não teve, vai lá, vai ter que fazer alguma coisa. Não, se apoderou dele do jeito que ele estava. Desonrado, colocado lá para fazer uma função, exercer uma função de somenos importância. Então estava ali naquela situação de dizer assim, e aí? O cara era cuidador de ovelhas, lá no pasto, ninguém via ele, estava longe. Quem sabe é você. Está cuidando das suas coisas, cuidando de pessoas longe de todo mundo e ninguém nem te vê. E você está dizendo assim, eu sou um José ninguém, um Estevão ninguém, um Tião ninguém, Tonho ninguém, alguém ninguém aí. E aí Deus vem e fala assim, ei, presta atenção, não fique preocupado com a situação que você está passando, porque eu não estou nem aí para o que tem da situação de exterior, eu olho o coração. Por que Davi foi escolhido? Porque era Davi o homem chamado segundo o coração de Deus? Ele era mais bonito? Não. A Bíblia diz que os irmãos dele eram formosos, então se fosse escolher por formosura, esse não era. Não era um concurso de beleza, tá? Era um concurso de relacionamento com Deus. Eu escolhi Davi, achei Davi. Achei um homem segundo o meu coração. Mas alguns estudiosos, eu já disse isso e vou repetir, dizem que ele tinha entre 10 e 15 anos. Vamos pôr que ele tinha entre 10 e 15, 12 ou 13, vamos lá. Ele esperou para sentar no trono de Israel 18, 17 anos, tá?
Pode ser até 20. Se ele tinha 10, até 20. Não vamos entrar nessa questão da idade, porque não dá para poder fechar e nós não temos como comprovar exatamente qual a data que era. Mas vamos trabalhar com 13. Ele esperou 17 anos para sentar no trono. Ele só sentou no trono de Israel com 30 anos. Mas aquela situação, para poder chegar lá, ele tinha que passar por muita coisa. Quem sabe você está num tempo de espera, né? E agora você está pensando, ou está aí, deitado num leito de hospital e dizendo que acabou. Deus ainda não deu a última palavra? Então ainda não acabou o tempo para você. Vamos ver o que a palavra diz nesta manhã para cada um de nós? Vamos? Estudo bíblico sobre Davi, é o terceiro dia de perseguição e confiança em Deus. Por que eu vou ler? Vou explicar de novo, porque tem, acho que 13 pessoas novas, né? Então eu vou explicar por que eu leio. Porque nós temos irmãos e amigos que estão aí, que são deficientes visuais e não conseguem ler. Você vai ler, glória a Deus por isso, mas existem alguns irmãos nossos aí que não enxergam e que não veem, né? São cegos, deficientes visuais. O que você quiser dizer aí, eles na realidade não se sentem discriminados por nada que você falar, tá? Você falar que é cego, você falar que é deficiente visual, eles não estão nem aí. O negócio é que eles não enxergam, tá? Eu conheço um monte deles aí, tenho amizade com muitos deles, vou na casa deles. Então, não leva para esse lado, não, porque não é nem por causa do tipo de tratamento, é por causa daquela situação de discriminação. Esse sim é um problema de discriminação, tá? Mas vamos aqui. Estudo bíblico sobre Davi, o terceiro dia, perseguição e a confiança em Deus. Eu vou ler a introdução. No terceiro dia do nosso estudo sobre Davi, abordaremos um período de grande provação em sua vida. A perseguição implacável do rei Saul. Após a vitória sobre Golias, Davi se tornou um herói nacional. Mas colocou um alvo bem no meio da sua testa, que aí agora Saul estava doido para dar um tiro no meio da testa dele. Mas sua popularidade despertou inveja de Saul. Inveja e ciúme. Esse período de fuga e exílio, que durou anos, foi crucial. Presta atenção aqui, ó. Foi crucial, foi essencial. Não podia assumir o trono sem ter isso daí, ó. Foi crucial para o amadurecimento de Davi e para o seu aprofundamento de sua confiança em Deus. Veremos como Davi lidou com a adversidade, a traição e as oportunidades de vingança, sempre buscando a vontade do Senhor. Presta atenção que aqui tem uma lição. Davi, ele buscava lidar com aquela adversidade, com aquele problema, com aquela situação, sempre buscando a vontade do Senhor, querendo saber qual é a vontade do Senhor. O que o Senhor quer nos ensinar nesta situação? Então presta atenção. A traição e as oportunidades de vingança são inerentes do ser humano, tá? Pode ser que você vai ter um problema com vingança ou ter um problema com traição, mas aquela situação de vingança sempre aparece como uma oportunidade para cada um de nós. Já percebeu que aparece? Toda hora tem alguém dando uma oportunidade para você causar um problema para eles, e aí você vai e olha e fala, eu não sou igual a ele. Alguém já disse acertadamente, né, que a pior coisa que um homem mau pode fazer com um homem bom é torná-lo tão mau quanto o homem mau é. Pegar o homem bom e levar o bom, né, colocar na situação de homem mau e equipará-lo ou até melhorá-lo, né, na sua visão em maldade. Quanto mais mal o cara ficar depois que você fizer a maldade para ele, o mal conseguiu o intento dele. E Davi não estava nessa situação, ele estava buscando fazer a vontade do Senhor. Ok? Não, hoje eles falaram para nós que está liberado, então vamos devagarinho. Você vai aí, você que está me vendo aí no YouTube, isso aqui é uma sequência de alguns estudos, sim, para ser mais sério. E se você quiser acompanhar até o final,
vai sendo uma benção, você também vai aprendendo. Depois, se quiser olhar os outros, deixar seu like lá, curtir, compartilhar, fazer. Eu não gosto muito, não fico pedindo essas coisas, mas isso daí é importante para que outras pessoas também vejam. Então vamos ver aqui, a inveja de Saul e a fuga de Davi. A fama de Davi crescia a cada dia, e o povo o amava. Claro, ele matou o gigante, foi ele que foi decisivo para que nós não nos tornássemos novamente escravos, né? As mulheres de Israel cantavam: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 7. Essa canção que celebrava as vitórias de Davi inflou a ira de Saul contra Davi. O rei, que já estava atormentado por um espírito maligno, que tinha um espírito maligno que atormentava ele dia e noite, começou a ver Davi como uma ameaça ao seu trono e tentou matá-lo várias vezes com a sua lança, enquanto Davi tocava a harpa para ele. Com a ajuda do seu grande amigo Jonatas, filho de Saul, o filho do rei, ajudando o tocador de harpa, e da sua esposa Mical, filha de Saul, Davi conseguiu escapar de diversas tentativas de assassinato do rei Saul. Ele se tornou um fugitivo. Olha isso. Vivendo em cavernas, desertos e fortalezas. Quem sabe você está fugindo. Vivendo em cavernas, desertos, em fortalezas, sempre a um passo à frente de Saul e do seu exército. Sempre um passo à frente. Por quê? Porque Deus estava com ele. Deus colocava sempre na frente. Davi reuniu em torno de si um grupo de homens descontentes e endividados. Olha só. Quem sabe você... Nossa, só junta comigo gente que está descontente, gente triste, gente que está endividada, gente que não tem onde pegar, não tem um sustento, não tem um nada, só junta comigo. Quem sabe você está passando por uma situação parecidíssima com a de Davi. Só se juntava a eles e tornava os seus seguidores e guerreiros muito leais. Quem sabe vão ser desses seguidores que você tem aí, dessas pessoas que te acompanham. Aí que vai aparecer os guerreiros leais que vão lutar ao seu lado. A situação aqui fica bem pior. Oportunidades de vingança e a fidelidade de Davi a Deus, tá? Com Deus, com Deus. Presta atenção nisso aqui. Durante o período de perseguição, Davi teve 2 oportunidades claras de matar Saul. 2 que foram relatadas, né? Mas se recusou a fazê-lo. Na primeira, Saul entrou em uma caverna onde Davi estava com seus homens escondidos para fazer as suas necessidades. Saul entrou lá tem uma versão bíblica que diz assim que era para aliviar o ventre, para poder fazer as suas necessidades físicas, né? E aí, Davi, sem que Saul percebesse, olha só, cortou a ponta do manto de Saul. Foi lá enquanto Saul deveria estar lá agachadinho, né, fazendo as suas necessidades. Davi foi lá e cortou a ponta do manto de Saul. Mas Davi, ou mais tarde, né, Davi se arrependeu de ter feito isso, pois Saul era o ungido do Senhor. Ele se arrependeu de cortar o manto do rei. Não era de matar o rei, porque a oportunidade estava ali. Quem cortou o manto poderia muito bem dar uma espadada no sujeito, né, e matá-lo ali enquanto estava fazendo as suas necessidades. Ele confrontou Saul. Davi confrontou Saul, mostrando-lhe a ponta do manto como prova de que poderia tê-lo matado, mas não o fez. Um dia que conseguiram ficar cara a cara lá, tá aqui, ó, Saul. Eu tive a oportunidade, tá vendo esse pedaço aqui, ó? É do seu manto. Não sei se você notou, o seu manto tá faltando um pedaço. Quem cortou ele fui eu. Quando você entrou lá para fazer suas necessidades e a caverna estava escura, eu me aproximei de você, cortei o seu manto, tive a oportunidade de te matar e não te matei. Era isso que Davi estava querendo dizer. Na segunda ocasião, Davi e Abissai se infiltraram no acampamento de Saul à noite
e encontraram o rei dormindo. Estava dormindo, olha só. Tanto fazendo necessidade quanto dormindo, Abissai quis matar Saul. Mas Davi o impediu, dizendo: não estenda a mão contra o ungido do Senhor. Tem algumas pessoas que realmente não são, nunca foram ungidos do Senhor. Tem gente que usa isso aí como um escudo, né? Para suas falcatruas, para os seus problemas. Isso eu sei. Mas na maioria das vezes são pessoas que estão fazendo a obra do Senhor, amando do Senhor e foram ungidos para isso, separados para isso. Então não põe a mão, tá? Não mexe com isso. Deixa esse negócio quieto. Não mexa com ele. Não, deixa ele dormindo aí. Aí, Davi chegou e pegou a lança e a bilha de água de Saul e se retirou. No dia seguinte, lá vem Davi de novo. Ele confrontou Saul novamente, mostrando-lhe a lança e a bilha, reafirmando sua fidelidade e seu temor a Deus. 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 26. Tá? Presta atenção nessa situação aqui, que nós podemos ver aqui que muitas vezes nós temos oportunidades. Davi teve 2 oportunidades claras de matar Saul, que estava perseguindo ele. Se fosse ver, era justa aquela tomada de decisão de Davi de matar Saul. Se fosse olhar os olhos humanos, estava ali. Ele está me perseguindo, o senhor está vendo? Ele está me perseguindo e eu não estou a fim de morrer na mão dele, não. Eu mato ele primeiro. Uma vez eu podia ter matado quando ele estava lá fazendo necessidades. E agora, ele dormindo aqui, eu podia muito bem deixar, Abissai, mata ele aí, acaba com isso. Davi não quis fazer isso. Esses 2 episódios demonstram a reverência de Davi pela autoridade de Deus e seu respeito pelo ungido do Senhor, mesmo quando este o perseguia injustamente. Davi confiava que Deus faria justiça no tempo certo, sem que ele precisasse tomar as coisas, ou a situação, ou a justiça nas suas próprias mãos. É isso. Davi em Ziclague e a morte de Saul. Após anos de perseguição, olha só, a perseguição continuou. Davi e seus homens, mesmo depois de Davi ter mostrado para ele, tá aqui a ponta do seu manto, tá aqui o seu cantil de água aí e a sua bilha, tá tudo aqui comigo. Onde serviram, olha só aqui, após anos de perseguição, Davi e seus homens se refugiaram na terra dos filisteus, em Ziclague, onde serviram o rei Aques de Gate por um tempo. Embora estivesse em território inimigo, Davi continuou a lutar contra os inimigos de Israel, protegendo as fronteiras e enganando Aques sobre suas atividades. Finalmente, a perseguição de Saul chegou ao fim. Vai chegar ao fim. Se tem alguém te perseguindo e você tem uma promessa, você tem algo ainda a fazer, Deus vai fazer com que esta situação se resolva para que aquilo que está prometido para você encerre. Em uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa, Saul e seus 3 filhos, incluindo Jonatas, que era o amigo de Davi, foram mortos. A notícia da morte de Saul trouxe tristeza a Davi, que lamentou profundamente a perda de seu rei e de seu amigo Jonatas, apesar de toda a perseguição que Saul infringira sobre ele. Está em 2 Samuel, no capítulo 1. Os pontos de reflexão que eu quero trazer para você aqui nesse momento é isso aqui, presta bem atenção. A confiança em Deus em meio à adversidade, o período de perseguição foi um deserto. Foi o tempo de tratamento de Deus para com Davi, tá? Na vida de Davi. Mas foi ali que a sua fé foi forjada e a sua confiança em Deus se aprofundou. Como você reage? Agora a pergunta aqui é para você. Como você reage quando enfrenta adversidades? Você confia em Deus, que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias estão difíceis? Como você reage? Segundo tópico, o respeito pela autoridade e espera no Senhor. Davi se recusou a tocar no ungido do Senhor por 2 vezes, né?
Mesmo tendo ele oportunidade, ele esperou que Deus agisse. E você? Em que áreas de sua vida você precisa aprender a esperar no Senhor e a respeitar as autoridades, mesmo quando elas falham? E o terceiro tópico aqui, a importância das amizades leais. A amizade entre Davi e Jonatas, que era o filho do rei Saul, é um exemplo de lealdade e amor incondicional. Quem são as pessoas que te apoiam e te encorajam em seus momentos difíceis? Quem são? Eu sei, tem gente que só serve para te atrapalhar. Isso parece erva daninha, né? Aparece mais gente para atrapalhar do que para ajudar. É verdade. Então presta atenção aqui, ó. Não, eu tenho. Eles me deram 120 minutos hoje, 2 horas. Não posso ficar, mas estou liberado com 2 horas. Mas eu vou fazer com menos. Estou encerrando já essa terceira. Não. Eu tenho que ir. Presta atenção. A conclusão disso daqui, do terceiro dia. A perseguição de Davi por Saul nos ensina sobre a importância da paciência, da fidelidade e da confiança inabalável em Deus. Davi tinha uma confiança inabalável em Deus. Ele sabia que um dia Deus ia resolver esse problema. Mesmo em meio à injustiça e ao perigo, Davi manteve seu coração voltado para o Senhor, sabendo que Ele é quem estabelece e remove reis. É Deus quem estabelece e remove reis. Não tem ninguém em nenhum cargo ou função, mesmo que seja eleito pelo povo, que vai ficar lá eternamente ou que vai ficar pensando que está driblando Deus. No momento certo, na hora certa, Deus coloca um fim. E aí, meu filho, aí é com Deus. A melhor coisa que tem é a gente deixar Deus tomar conta dessa situação. Não pegar pra gente essa situação de querer nós mesmos fazermos justiça com as próprias mãos. É isso. Tá bom? Amanhã nós vamos celebrar o início do reinado de Davi e as grandes conquistas que Deus realizou através dele. Agora já mudou. Agora já não é mais um só ungido de 10, 13, 15 anos. Não é. Não é só mais um perseguido. Agora ele tem o acesso ao trono do reino de Judá, né? E aí nós vamos ver como é que tem se desenrolado nesta situação a história de Davi. Então o meu convite para você é: amanhã nós vamos olhar e ver de perto e vamos celebrar o início do reinado de Davi, as grandes conquistas que Deus realizou através dele e pode realizar também através de você. Deus não está interessado em saber qual é a situação que você está enfrentando, ou que você enfrentou, ou os problemas. Não está interessado. Ele quer resolver esse problema. Às vezes nós contamos os nossos problemas para algumas pessoas e que não conseguem resolver, né? Então, aí o que acontece? A gente acaba se frustrando porque aquela pessoa, a gente achava que tinha poder para poder arrumar, resolver, e não resolveu, e aí começa toda uma situação que às vezes a gente para e começa a pensar, fala assim: gente, eu não preciso disso. Eu tenho um Deus que pode fazer muito mais do que aquilo que eu peço, do que aquilo que eu penso. Tá bom? Então, o meu convite para você é isso aí. Vamos celebrar amanhã o reinado de Davi. Amanhã é feriado aqui em Ribeirão Preto. Eu acho que é feriado no país inteiro, né? Mas amanhã Ribeirão Preto estará fazendo 169 anos de existência, de emancipação política. Aqui, Ribeirão Preto, que era um distrito da cidade de São Simão e que agora é uma cidade pujante, né? De 700 e poucos mil habitantes. Então, nós estamos aqui para poder falar para você amanhã a respeito, ou estaremos aqui para poder falar a respeito do reinado de Davi e das suas grandes conquistas. Fica o meu convite para você. Volte amanhã. Vamos ver o 4º episódio. E se você não viu os outros 2 que estão para trás, veja aí. Você vai também ser impactado pela vida que Davi viveu e aquilo que ele fez aqui enquanto estava fazendo a obra do Senhor, aquilo que foi
determinado pelo Senhor. Esse homem que é o homem considerado segundo o coração de Deus. Homem considerado segundo o coração de Deus, mas que não deixou de sofrer. Tem aqui também nessa frase uma lei, uma promessa, segundo o coração de Deus. É verdade. Tem uma promessa? Tem. Mas para poder viver essa promessa vai passar por dificuldades. Pode ser que você também seja um homem segundo o coração de Deus e também está querendo viver essa promessa. Amanhã nós nos vemos aqui. Eu quero convidar você, nesse momento, para orar juntamente comigo por um grupo de pessoas que eu sempre oro, tá? E essas pessoas são caras para mim. E muitas dessas pessoas estão passando por dificuldades, por problemas, por necessidades, e que muitas vezes a gente não tem como ajudar, tá? Não tem como resolver o problema. Então, o meu convite para você nesse momento é que você ore comigo por essas pessoas. Se você tem uma relação de pessoas por quem você vai orar, ore, mas sem murmuração, tá? Sem ficar aquela ladainha só reclamando. Ore para que Deus resolva o problema dessa pessoa, simples assim. E se for espíritos malignos, determine com a sua boca. Você tem este direito de enviar uma mensagem para os demônios, para os espíritos malignos que estão atuando na vida dessas pessoas, para que eles saiam. Simples assim. Mas você precisa dizer com a sua própria boca, tá bom? Vamos orar? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro agradecido porque o Senhor tem conduzido a vida de cada um de nós, e nesse terceiro dia, olhando para a vida de Davi, que é o homem segundo o teu coração, nós queremos te pedir uma bênção especial. Ajuda-nos para que nós possamos nos tornar homens e mulheres segundo o teu coração e estar no centro da tua vontade. Nós te pedimos nesse momento por graça, por misericórdia, por bondade, não é por merecimento, para que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida daqueles que foram ou têm uma família enlutada por perto. Aqueles que estão vivenciando o luto, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, mande o acalento, mande o consolo necessário sobre a vida dessa pessoa, para que possa suportar esse tempo, sem reclamar, sem blasfemar contra o Senhor. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, faça o melhor na vida dessas pessoas. Eu agora, agradecido, oro por todos esses que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Aqueles que estão retornando para o lar, para o caminho, que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles, perdoa os seus pecados, escreve o nome deles no livro da vida, aceite-os como filhas e filhos queridos que são. Firma os seus passos, os seus pés, para que nunca se desviem da tua palavra, do teu caminho. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade de participar desse trabalho tão glorioso que nós não somos capazes de fazer. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor tem nos ajudado e feito isso. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, Fabiano. Oro pela Dona Néia e seu Fernando, pela vó Hilda, vó Luzinete, vó Tereza e as suas famílias, pela vó Neuza, pela Sandra, sua filha, pelos netos, que são filhos da Sandra, o Pedro e o Vitor. Oro pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. Crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas escolas, estudando, nas faculdades, universidades, creches. Os doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em hospitais particulares, públicos, aonde quer que tenha alguém precisando da tua mão, um hospital filantrópico. Eu oro por todos esses que estão internados, que eles possam ter uma bênção especial e que todos aqueles que estão prestando um serviço nesses hospitais, nessas unidades, possam ter também uma bênção especial neste momento. Oro por aqueles que estão vivendo tempos de drogadição, de alcoolismo, de situação de rua, nesse tempo de frio. As dificuldades aumentam, se multiplicam, mas o Senhor é um Deus que é poderoso para poder fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, nos capacita para que possamos enxergar
a oportunidade para podermos falar com essas pessoas e que elas possam também ter momentos de lucidez e aceitar aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos pregando. Eu oro, meu Pai, por aqueles que estão em opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza profunda, aqueles que estão sob perturbação de espíritos malignos. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que está perturbando, oprimindo, deprimindo, possuindo qualquer pessoa. Você está derrotado em nome de Jesus. Bata em retirada, porque o Senhor é o proprietário desta alma, desta pessoa. Você não tem direito de atuar na vida dessa pessoa. Eu te repreendo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus também eu oro pelos empregadores, pelos empregados, por aqueles que estão desempregados. Que todos eles tenham, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, uma bênção especial para que possam fazer o seu melhor para servir a nação, servir a sociedade, para que possam fazer e ser diferença na vida de muitas pessoas. Eu oro para que o Senhor prospere a cada um deles e que aqueles que estão desempregados possam estar capacitados para exercer a função pela qual esses homens e mulheres que são empregadores e empreendedores estão necessitando de colaboradores. Eu te peço em nome de Jesus que abra a mente e o coração de cada um deles e que todos eles valorizem a função, o momento que estão vivendo, para que o Senhor também possa fazer o melhor na vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus. Uma grande quarta-feira para todos vocês e para vocês que vão viver o feriado aí em Ribeirão Preto. Que Deus abençoe, que a cidade de Ribeirão Preto também seja abençoada. Amanhã nós vamos orar por Ribeirão Preto, tá? Nós vamos orar por Ribeirão Preto, pelos nossos dirigentes, né? Prefeito, vereadores e por todos aqueles que fazem com que essa cidade aconteça, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus. Deus abençoe. Bom dia!